Fala pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, primeiramente eu vou me desculpar pela falta de vídeo na última quinta-feira. Eu ia falar sobre The Flash, mas por algum motivo que eu ainda não descobri, simplesmente o áudio não gravou. E eu me lasquei, né? Quem sabe eu grave de novo e lance aqui esse vídeo. Só o tempo dirá. Porém, eu tô aqui de volta animado, empolgado e super na vibe para falar de um projeto que eu acho que vai ser muito bom. Eu tô falando de O Problema dos Três Corpos. Você não sabe o que é isso? Não tem a menor ideia do que eu tô falando? Fica calmo, que eu te explico. No último fim de semana rolou, lá em São Paulo, o Festival Tudum 2023. É um evento dedicado inteiramente às novidades, às séries e aos filmes da Netflix. O Tudum, na minha opinião, é um tremendo acerto da Netflix. É uma aposta em um de seus maiores mercados, que é o Brasil. E, além de tudo, é um evento gratuito que engaja milhares de pessoas. Mas eu não estou aqui especificamente para falar do Tudum. Eu quero comentar a série O Problema dos Três Corpos. É um seriado previsto para estrear em janeiro de 2024. Durante o Tudum, parte do elenco falou com o público e, além disso, foi divulgado o trailer da produção. A série chega com Benedict Wong no elenco e a assinatura de David Benioff e Dan Weiss. Sim, eles mesmos. Os responsáveis pela adaptação televisiva de Game of Thrones. É claro que a menção aos D&Ds deixa uma certa quantidade grande de dúvidas. Afinal, as últimas temporadas de Game of Thrones foram o que foram, né? Mas agora há motivos para a gente desconfiar menos. Isso porque O Problema dos Três Corpos é também uma adaptação literária, mas a trilogia já foi encerrada e os 3 livros já foram publicados. Então, é só seguir tudo direitinho. Mas do que se trata O Problema dos Três Corpos? Resumidamente, bem resumidamente, a gente pode dizer que O Problema dos Três Corpos é uma história sobre o contato da humanidade com uma civilização espacial, que habita lá nos confins do universo. Mas, se a gente não resumir tanto, essa história é bem mais do que isso. A série da Netflix vai adaptar o livro de Cixin Liu, esse aqui, ó, que também se chama O Problema dos Três Corpos e foi escrito pelo romancista chinês que venceu o prêmio Hugo, um dos mais prestigiados da literatura de ficção científica, e foi originalmente publicado em 2006. A versão em português é da editora Suma, ó, eu mostrei para vocês, vou mostrar de novo, e na descrição tem um link para quem quiser comprar. Eu recomendo fortemente, porque esse é certamente um dos livros mais legais que eu li nos últimos tempos. E olha só, eu realmente não sei como funciona a lógica de spoiler de um livro, mas para não chatear ninguém, fica aqui o aviso. Este vídeo terá algumas informações sobre a trama de O Problema dos Três Corpos. Eu vou tentar ao máximo resguardar todas as reviravoltas da trama, mas alguns pontos básicos eles têm que ser discutidos. Afinal, é só desse jeito que eu pelo menos entendo que é possível entender o porquê dessa história ser tão absurdamente incrível. Aviso dado, vamos nessa. O Problema dos Três Corpos se passa durante a Revolução Cultural Chinesa, lá no final dos anos 1960. Para você que não sabe o que foi esse movimento, eu vou dar um pequeno plá sobre ele aqui. Esse movimento social, liderado por Mao Tse-tung, decidiu, entre outras várias coisas, eliminar as influências culturais e científicas capitalistas. A ideia era uma espécie de resposta ao fracasso econômico que o maoísmo enfrentava. E nesse mesmo momento, inimigos do regime também foram perseguidos, o que aumentou, naquele instante, o isolacionismo chinês. Como você pode imaginar, foi um período marcado por extrema violência. Nesse contexto, uma jovem astrofísica chamada Ye Wenji viu sua família ser destruída pelas forças de repressão da Revolução Cultural Chinesa. Alguns anos depois, ela vai trabalhar na base Costa Vermelha e de lá decide começar uma empreitada disruptiva, entrar em contato com uma civilização espacial. O que por um lado parece uma grande conquista, por outro pode ser o fim da Terra. Afinal, o que essa civilização pretende fazer com o nosso planeta, já que eles estão aqui isolados no universo? Alguns anos mais tarde, Wang Miao, um engenheiro especialista em nanomateriais, começa a jogar um game chamado Três Corpos. E ao ficar imerso nesse videogame, ele vê sua vida mudar completamente ao tentar responder um dos mais antigos problemas da física. Essas duas tramas, que aparentemente não tem nada a ver, elas vão se juntar
e se formam com a grande reflexão profunda que traz esse livro. A gente vai discutir sociedade, sistemas políticos, geopolítica, sociologia e uma outra infinidade de reflexões. Na trama de O Problema de Três Corpos, basicamente o contato com a civilização alienígena Trisolares aponta para um cenário de destruição da civilização humana. Os alienígenas vivem um mundo em colapso e buscam um novo planeta. Com tecnologia muito mais avançada do que a da Terra, eles partem para o nosso planeta em busca de um novo lar. E uma viagem que vai demorar séculos, mas que coloca a humanidade de frente para um cenário de desolação. Como enfrentar isso? Você pode estar achando que O Problema dos Três Corpos é mais um hard sci-fi, aquele tipo de ficção científica que emprega e investe em muitos conceitos propriamente científicos. De fato, o livro se apoia muito em conceitos da física. Inclusive, pessoas como eu ia falar leigo, mas não exatamente leigo, pessoas burras em física mesmo, podem até alguns trechos soarem um pouco herméticos. Mas eu te garanto que isso não atrapalha em nada a experiência. Porque a grande sacada de Cixin Liu, que é engenheiro de formação, é usar todo esse contexto como uma grande metáfora. Cixin Liu, que tem 53 anos, viveu a sua infância, durante a Revolução Cultural Chinesa. Formado em engenharia, ele acabou se tornando talvez o mais importante escritor chinês de ficção científica. E talvez grande parte da genialidade do livro, e se tudo der certo da série, é a inversão do olhar que o autor traz. Via de regra, a maior parte das obras de ficção científica que a gente lê por aí, que acabam virando adaptações cinematográficas, trazem um olhar ocidental, ou, em outras palavras, de homens brancos, héteros e norte-americanos. Mas há tantos outros olhares para o mundo que talvez valha a pena se abrir para eles. E o Problema dos Três Corpos, isso fica bastante evidente. Lembra lá do começo do vídeo que eu falei resumidamente sobre a Revolução Cultural e seu caráter, entre outros vários, de promover uma espécie de isolacionismo cultural e científico da China maoísta? Pois é, Cixin Liu usa sua metáfora de contatos com civilizações mais avançadas tecnologicamente e com o intuito de destruir aqueles que entraram em contato como uma espécie de metáfora mesmo, mas com a ideia de mostrar um pouco da paranoia que foi criada pela China, do medo do contato com outras culturas e também do próprio medo do Partido Comunista de uma possível infiltração capitalista naquele projeto de poder. É claro que eu não sou nenhum grande especialista em geopolítica, mas essa ideia talvez não se sustente na atualidade, mas essa ideia de combate ao isolacionismo, a representação do Ocidente capitalista como um inimigo, parecem bastante claras no livro. E grande parte do livro se concentra no mundo virtual de um videogame, em um período mais próximo do mundo atual do que daquele da Revolução Cultural. No game, os jogadores precisam resolver como um planeta que tem 3 sóis consegue criar algum tipo de padrão. Tipo os humanos sabem que leva 365 dias para a gente dar a volta em torno do Sol. Os personagens ali debatem sobre como fazer isso se aplicar a um planeta com 3 sóis. E esses personagens que são controlados pelos jogadores são nomes da filosofia, da ciência, da política ocidental e oriental. São grandes gênios e gênias que colocam à prova suas governanças e teorias. O jogo em si tem um papel maior na trama. E eu não vou dar maiores spoilers aqui. O que eu quero discutir é a ideia base de O Problema dos Três Corpos. Cixin Liu não defende a ideia de que o conflito entre culturas poderia levar à extinção da cultura chinesa. Mas, ao mesmo tempo que é extremamente crítico a esse ideal e a certa parte da política chinesa, o autor também se questiona se o apego em uma certa esperança de uma salvação externa não é uma inocência extrema. O que vale mais? Se extinguir em nome de uma evolução ou acreditar que somente uma ajuda externa salvaria o próprio destino? Será que o Brasil teria sido diferente se tivesse sido colonizado pela Inglaterra? Ou o problema em si é a própria colonização? Fica aí o questionamento. E assim eu quero trazer uma citação do livro, de um trecho onde um dos personagens explica como o uso do game, ou seja, de um bem cultural, era uma arma da civilização alienígena para dominar a civilização humana. A principal via de difusão da cultura trissolariana na sociedade era o jogo Três Corpos.
A OTT investiu uma quantidade imensa de recursos para desenvolver esse software colossal. Eram dois objetivos iniciais: pregar a religião trissolariana e estender os tentáculos das classes mais cultas da OTT para as camadas sociais inferiores, para recrutar membros mais jovens da classe média e das classes mais baixas. Isso te lembra alguma coisa? Na China, atualmente, o uso de diversas redes sociais e sites de busca, como o Google, são proibidos, ao menos nas versões que a gente conhece por aqui. Os chineses usam outros aplicativos e outras redes sociais. É absurdo, né? Que retrógrado, mas não é só na China. Outras três potências comunistas, mais notadamente os Estados Unidos, Canadá e União Europeia, discutem neste momento banir o TikTok, que é um aplicativo chinês. Essa política de bloquear bens culturais segue no cinema. A China, por exemplo, é um país que tem diversas restrições a algumas produções ocidentais. Na pandemia, só para a gente ficar aqui no exemplo, a China adotou uma política de contágio zero. Isso afetou profundamente a bilheteria de diversos blockbusters norte-americanos, principalmente longas da Marvel e da DC. O mercado cinematográfico chinês atualmente arrecada cerca de 4 bilhões de dólares e emparelha com os Estados Unidos, que segue ainda sendo o maior do mundo. Uma das consequências da política chinesa em relação aos filmes é que a maior arrecadação no país em 2022 foi de um filme local, que se chama The Battle at Lake Changjin, um épico de guerra que faz parte das comemorações dos 100 anos do Partido Comunista. Prisco, mas isso é propaganda. É verdade, mas me diz aí, Capitão América é o quê? Bom, agora vamos voltar ao nosso livro, porque entre as outras diversas questões tratadas por Cixin Liu, essa metáfora do isolacionismo cultural ganha contornos mais fortes. Como vocês sabem, a Netflix não funciona na China. A empresa de streaming ainda não opera naquele país. Então, a adaptação dos D&Ds não vai passar por lá. Acontece, gente, que tem uma adaptação chinesa que pode ser vista em um serviço de streaming gratuito. E olha só, tem legenda em inglês. Essa adaptação do livro de Cixin Liu está disponível e ela se chama Três Corpos. Tem feito bastante sucesso na China e também no Ocidente. Segundo uma reportagem do New York Times, algumas pessoas nos Estados Unidos já estão vendo essa versão chinesa e ela está fazendo alguma fumaça por lá. Outra matéria do jornal mostra ainda como a visão de Cixin Liu é atual. O livro do autor chinês foi traduzido para o inglês e virou uma febre nos Estados Unidos. E também em outros países, né? A versão brasileira, inclusive, é uma tradução da inglesa. Barack Obama disse que o romance é muito imaginativo. Mark Zuckerberg recomendou aos seus seguidores e George R. R. Martin também elogiou o livro no seu blog. O ponto aqui é que, ao mesmo tempo em que é lido como uma reflexão sobre a violência política da China, o livro também é uma crítica à sanha imperialista dos Estados Unidos, por exemplo. Mas é curioso como, por aqui, parece que apenas a primeira visão da crítica à política chinesa é colocada em algumas resenhas. O problema dos três corpos, vale frisar, vai muito além dessa questão. Debate temas como legado, tradição, família, senso de dever e exploração ambiental. Mas eu acho que esse tema político, presente em quase todas as páginas dessa obra, torna essa narrativa muito cativante, intrigante e levanta várias reflexões. Eu sinceramente não sei como será a adaptação da Netflix, mas eu estou bastante ansioso. E você? Conta aí nos comentários. É claro, deixa um like aí, vai!